O texto vai dizer: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Pai, obrigado por essa palavra, que ela seja como uma semente. Dessa forma eu tenho certeza que no tempo certo, ela dará os seus frutos, em nome de Jesus. Amém. Filhão, você que está aí na operação do som hoje, deixa chegar retorno para mim, por favor. Eu não sei se é porque eles estão muito em cima de mim aqui e... Vai, chega mais. Pode chegar? Se você perceber um pouco de microfonia, você pode tirar, tá? Qualquer coisa você fala comigo no meu ponto aqui. Esse texto que Paulo diz à igreja de Éfeso, ele está dizendo de coisas que Deus já havia preparado desde a fundação do mundo. E engraçado como que Paulo, ele consegue se colocar como uma pessoa humilde, né? Falava várias línguas, foi criado aos pés de Gamaliel. Um estudioso, Paulo sabia se sair bem diante de autoridades, do governo, porque é assim que um cristão tem que se portar. Você tem que ser inteligente, sábio. Você tem que saber sair e entrar de qualquer conversa que for proposta a você. Ler bons livros. O próximo ano seria muito interessante você colocar como meta ler pelo menos 12 livros no ano. Um livro por mês. Os livros brasileiros não chegam a 250 páginas. Se você dividir isso por 30 dias, não dá 7 páginas por dia. Além de você ler a Bíblia. Por quê? Porque os mensageiros são conhecidos pela sua generosidade e pela sua sabedoria. Paulo era essa pessoa que carregava tantas coisas, ele era tão poderoso, ainda assim ele colocava de uma forma tão humilde. Ele diz, apesar de ser o menor dos menores, porque assim, humildade só pode dizer quem alcançou o sucesso. Nossa, fulano é tão humilde, aí você mede isso através da classe social dela, nada a ver. Tem que chegar no sucesso, e o sucesso depende da esfera que você está. Cheguei no sucesso, então eu mostro a minha humildade, como quando o meu caráter não é corrompido, e eu não mudo a minha essência. Isso não tem a ver com mudar, às vezes, o seu comportamento, e às vezes alguma linha de pensamento diferente. Talvez, se você vê algumas ministrações minhas, se você ouvir algumas ministrações minhas de alguns anos, talvez o que eu falo hoje, eu estou contradizendo algumas coisas que eu falei antes. E isso é bom. Pergunta por quê? Porque eu estou mudando. O que eu não posso mudar é a minha essência. Eu sou marido de uma só mulher. E da mulher. Eu sou pai do Benjamin, da Melanie e de pelo menos 700 filhos espirituais. Influenciamos uma cidade. Isso não muda a essência. Sua essência não pode mudar. Sua forma de vestir, você tem que mudar. E faz bem mudar a sua forma de vestir. Você tem que estar sempre procurando se vestir bem. Porque a forma como você se veste, fala. Paulo vem nessa humildade, e ele diz que queria esclarecer o ministério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, mas que agora foi revelado. A intenção dessa graça que era agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria e graça de Deus. O que significa isso? Deus tem prazer na distribuição das tribos, Ele não tem prazer na divisão do reino. Por isso que nós celebramos as outras culturas dos nossos irmãos, nós celebramos os assembleianos, celebramos os presbiterianos, celebramos os batistas, celebramos os nossos irmãos lá da igreja quadrangular, celebramos os nossos irmãos católicos, celebramos as culturas. Por quê? Porque nós acreditamos na multiforme sabedoria e graça de Deus.
A Mensageiros não é a única igreja que vai para o céu. Não. A Mensageiros é uma tribo. Você está aqui porque você acredita naquilo que a gente prega, no que nós acreditamos. O que é inegociável aqui? Palavra de Deus. Nunca vamos negociar. Porque Deus é esse Deus maravilhoso. E Paulo diz que a intenção dessa graça, mediante a igreja, Deus fez isso tudo de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Jesus Cristo. Porque Jesus é o plano perfeito de Deus. Vou falar de novo. Jesus é o plano perfeito de Deus. Nós lemos a história bíblica e sabemos que Deus começou a história com Adão e Eva, que erraram, pecaram. Mas aquele animal que foi imolado, que derramou sangue, já tipificava aquilo que Jesus iria fazer por nós na cruz do Calvário. Deus não errou com a humanidade. O fato é que o jeito humano de cada um de nós, e agora voltado aos personagens bíblicos, foi tentando levar o coração do homem a se inclinar a Deus, mas sem sucesso. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os seus profetas. Quantas vezes eu tentei juntar vocês como uma galinha junta os pintos, debaixo de suas asas? Foram várias, mas não significa que em momento nenhum o plano de Deus foi frustrado, porque o plano de Deus sempre foi Jesus como nosso Redentor. E essa é uma boa notícia. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé que nós temos em Deus. Isso é maravilhoso. O plano perfeito. Agora, se nós sabemos que Jesus é o plano perfeito, que Ele já venceu a morte, e que nele nós somos mais que vencedores, nós precisamos reorganizar a nossa postura. Porque na maioria das vezes nós andamos como perdedores. O que teve de gente que andou como perdedor em 2025, você tem que andar como vencedor. Pergunta por quê? Porque Jesus já venceu as nossas batalhas, as nossas guerras. Nós já sabemos o resultado, postura de vencedor. Isso não significa que nós não temos dores, aflições, mas sabemos o resultado final. Ontem foi o primeiro torneio de futebol do Benjamin. Fomos eu, Marina e Melanie prestigiá-lo. Benjamin já ganhou algumas medalhas na vida. A primeira foi inusitada. O Benjamin chegou, ele começou a fazer karatê, levei ele a outra cidade para ele disputar. Quando ele chegou lá, ele fez assim para ninguém e ganhou a medalha. Eu falei, uau. Meu filho já conseguiu intimidar sem a presença de ninguém. Quando eu fui descobrir é porque o adversário dele não foi. Aí ele fez assim e ganhou. Eu falei, meu Deus. Ele falou, pai, foi a medalha mais fácil que eu ganhei na minha vida. Eu falei, filho, o favor de Deus é isso aí, ó, sem esforço. Mas ontem foi um torneio maravilhoso para ele. A gente pôde nos divertirmos lá em família. Quando eu cheguei, tinha um primeiro time, acho que era sub-16 ou 17 que estava jogando, e tinha lá uns meninos bons de bola, mas eles não estavam conseguindo evoluir. De repente a torcida começou a crescer, os pais, os tios, os avós estavam lá, o ginásio tinha bastante gente que conseguia fazer volume, e eu percebia na postura deles quando a torcida começou a crescer, porque quando a torcida levantou a atmosfera, o jogo ficou diferente, o jogo mudou. Por isso que eu falo com você que a atmosfera é importante. A torcida começou a levantar a atmosfera e quando um jogador, um atacante chegava na cara do gol, ele perdia o gol, a torcida fazia e colocava a mão no rosto. Como que a torcida fazia? Essa aí está parecendo uma vaia, mas... E ficava aquela tensão. De repente, quando um atacante fazia o gol, a torcida levantava e fazia um V de vitória. O que a torcida fazia? Isso aí, igual essa pessoa fez aí que eu não sei quem é. Faz V de vitória, faz V de vitória. Isso. Você não pode fazer assim não, porque senão você sai daqui e é morto. Pensa, dentro da igreja fazer sinal de facção, Ronaldo. A gente não pode nem fazer assim mais, tirar foto assim, paz e amor não pode mais, acabou. Então V de vitória. Eu falei V de vitória. Mais ou menos isso aí, você vai chegar lá. E eu percebia que cada reação, e a torcida foi crescendo, e o pai ia para a beirada lá da quadra, e a mãe gritava, e uma mãe estava sendo batizada com o Espírito Santo, mas não era não, ela estava rodando, e aquela coisa louca. Falei, meu Deus, isso aqui está muito gostoso, e a atmosfera foi subindo.
A reação da torcida era algo fantástico. O jogo virou. O time começou perdendo, empatou, foi para os pênaltis, perdeu. O do Benjamin começou muito bem. Tomou 6-0 já no primeiro tempo. Lembrou o Galo. Falei, meu Deus. O Benjamin entrou e o jogo mudou. Mais uns colegas junto com ele. Ele quase fez um gol, deu um passe para o gol. Para o gol que aconteceu, terminou 6-5. Mas ele ganhou a medalha de prata, isso foi bom. A reação deles me mostrou que a gente consegue falar com a nossa linguagem corporal sem abrirmos a boca. Nosso corpo fala. A verdade é que nós estávamos aflitos com uma boa ansiedade, porque a gente não sabia o final, como seria esse resultado. Então estava todo mundo aflito. Eu vi um lá que estava roendo a unha. Eu falei, meu Deus, ele vai comer os dedos. Era uma ansiedade gostosa, boa, porque a gente queria saber como seria o resultado. Mas eu preciso te dizer que, diferente do jogo da vida, nós já sabemos o resultado. E o resultado é que nós vamos fazer um V de vitória. Nós já sabemos o resultado final. É por isso que eu descanso. Aprenda a descansar em Deus. Sua vida está em Deus, sim ou não? Eu te fiz uma pergunta. Sua vida está em Deus, sim ou não? Se você acredita que a sua vida está em Deus, naquilo que depende de você, eu não estou falando de uma vida perfeita, mas daquilo que depende de você, se você faz, e se sua vida está em Deus, aquilo que está dando errado para você, é porque para Deus vai dar certo. Ai, pastor, eu queria comprar aquela casa, não, você acredita que não deu certo, estou chateado. Deus tem uma casa melhor. Deus tem uma casa melhor. Ah, eu queria alugar aquela, não deu certo. Deus tem uma melhor. Pastor, aquele relacionamento não deu certo. Acredita que aquele homem foi embora. Deus te deu um livramento. Ó. Deus te deu um livramento. Pastor, aquela amizade foi embora. Deus viu lá na frente do que se tornaria. Ele ouve as conversas que você não ouve do secreto. Deixou embora. Qual deve ser a nossa postura diante do jogo da vida? Quando as coisas derem errado, está dando tudo certo, porque minha vida está na mão de Deus. Entende? Esses dias me deu uma saudade de Gabi. Eu estava ouvindo uma música e lembrei de Gabriela. E quando Gabriela faleceu, levantaram-se alguns questionamentos, né? Ai, pode ter sido médico. Ai, pode ter sido hospital. Eu fui e falei, essa menina era de Deus. A Gabriela era de Deus. E por mais que pudesse acontecer algum tipo de erro médico, Deus era poderoso para levantar ela do caixão. Porque Deus queria aquela menina lá no céu. Porque ou o Deus que nós servimos é poderoso ou ele não é. Ou o Deus que nós servimos é poderoso, ou ele não é. Pastor, fiquei com medo, por quê? Porque fizeram macumba para mim, então vira macumbeiro. Ué. Não, o seu Deus é maior. Vou falar de novo, o seu Deus é maior. De novo, o seu Deus é maior. É. Colocaram as comidas lá de frente de casa, manda o cachorro comer. Fala comigo, meu Deus é maior. Está com medo de quê? Sua vida está no altar? Está orando? Está jejuando? Vai para cima, meu irmão. Está fazendo trabalho contra mim, é porque está vendo que você vai dar fruto. É. Você lembra, Yuri? Você ficava lá quando você era menino, tacando pedra nas árvores lá para derrubar abacate? Lembra disso ou não? Nem sei se existia, mas... É assim, a gente taca pedra onde a gente vê que dá fruto. Por isso que atacam você, por isso que criticam você. Mas Marina e eu já somos assim. Alguma coisa deu errada. Já sabemos. Oh, Deus está fazendo alguma coisa boa por nós lá na frente. Amy Cuddy, em seu livro, quando ela escreve sobre o poder da presença, diz que até os animais assumem uma postura de poder quando se sentem ameaçados. Olha essa frase maravilhosa. Seu gestual fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Isso é poderoso. Sua linguagem corporal está falando. Está gritando por você. E como que nós temos que andar? Como pessoas poderosas. Você já deve ter ouvido falar dos All Blacks em ação. É um time que joga um esporte, que antes mesmo deles começarem, eles fazem um ritual, o líder está lá na frente, e ele estremece os olhos, estremece o corpo, ele começa a gritar, dá um grito de guerra, o time lá atrás vai, quem já viu? Levanta a mão.
Se você não viu, você tem que sair daqui, dar um Google lá para você ver. Eles conseguem intimidar o time adversário só com a postura inicial deles. É poderosíssimo, eles ganham, eles praticamente, o jogo deles é ganho naquele momento. E eles batem os pés, batem as mãos, uma coisa incrível que acontece. Quando nós nos sentimos poderosos, nós então empinamos o queixo, recuamos os ombros, estufamos o peito, separamos os pés e estamos dando uma mensagem: eu sou uma pessoa poderosa, porque eu estou cheio do poder de Deus. São os gorilas machos que batem os punhos nos peitos, inflados para comunicar força. É por isso que eles estão sempre nos lugares altos, estratégicos, inclusive para poder mostrar liderança. Os pavões, eles erguem e abrem as suas penas, com a sua linda cauda, exibindo o seu domínio de maneira ousada para as parceiras em potencial. Então, quando ele vê uma parceira em potencial, ele quer mostrar que ele é poderoso para ela. Igual alguns homens fazem aqui na igreja. Eles crescem quando eles veem uma mulher, eles crescem cheios de poder para mostrar que ele é capaz de conquistar aquela mulher. Por isso que aqui na igreja os homens entram e se casam. E as mulheres estão felizes. Estamos fazendo um bom trabalho. Quando a cobra real quer mostrar quem manda, ela não hesita em alçar a parte frontal do corpo, inflando o pescoço e rosnando, mostrando o seu poder. O que nós preocupamos em mostrar uma boa impressão às pessoas, a mãe ursa não se preocupa quando ela se ergue sobre as patas traseiras para espantar um predador que está de olho em seus filhotes. Até os animais têm uma forma de se mostrar poderosos com a sua linguagem corporal. Agora, eu disse para você que Jesus, ele nunca foi o plano B. Essa é a boa notícia. Jesus nunca foi o plano B de Deus. Eu gosto da frase de Agostinho de Hipona que diz: Deus não foi surpreendido pela queda do homem. Aquilo que parecia derrota fazia parte de um plano maior de redenção. Por isso que eu acredito que Deus não foi pego de surpresa. Quando Jesus vem, muita coisa acontece. Quando ele chega, ele nasce do ventre de uma mulher corajosa. Maria foi muito corajosa. Emprestar o ventre para o Salvador do mundo. José foi o padrasto que não corre da responsabilidade, que cuidou de Jesus como se fosse seu. Jesus vem e quando ele chega, tanta coisa muda, tanta coisa transforma. Ele começa a fazer algumas curas e milagres. Ele traz para perto 12 pessoas que dá para ele o seu tempo. Todas as vezes que você quiser aprender com alguém, você precisa entender que você precisa estar próximo dessa pessoa, porque você não aprende com o que ele fala, você aprende com o que ele faz. Então Jesus trouxe para perto: vocês vão almoçar comigo, vocês vão jantar comigo, vocês vão viajar comigo, vocês estarão próximos a mim. E a multidão que acompanhava Jesus. Então ele curou aquela mulher de fluxo de sangue, ele perdoou Zaqueu que teve uma vida transformada. Aquela mulher que andava curvada, agora ela conseguia andar poderosa. Jesus foi aquele que trouxe esperança. E a boa notícia é que Jesus nasceu no seu coração. Jesus nasceu no meu e no seu coração. Eu gosto da frase de Timothy Keller que diz: a cruz não foi o conserto de um plano que falhou, mas a realização de um plano que sempre esteve em andamento. Mas você precisa aprender algo: Deus só fala com quem se levanta. Deus não fala com pessoas que resistem a estar rastejando. Ele disse a Ezequiel: filho do homem, fique em pé, pois eu quero falar com você. Prostrado, Deus não pode fazer nada. Se tem uma coisa que você pode fazer para receber uma palavra de Deus, é se levantar. Porque quando você se levanta, você está dizendo: eu estou disposto. Deus, o Senhor pode falar comigo, pode me curar, pode me libertar, pode dar a palavra que o Senhor tem que dar, eu estou disposto. Por isso eu me levanto. Foi ele que disse a Gideão: Gideão, eu estou com você. Mas não, Gideão se agarrava às suas narrativas vitimistas. Aprende, Deus não unge atitudes derrotadas. Ele chama homens e mulheres,
a se levantarem para que possam ouvi-lo. É no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 12, que está registrada a história de Gideão. O texto diz que o anjo do Senhor aparece a ele e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Que palavra poderosa. O anjo do Senhor chega e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O que Gideão faz? Gideão faz às vezes, aquilo que às vezes fazemos. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que os tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Qual foi a resposta de Deus para ele? Deus não entra na conversa dele. O anjo continua: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou te enviando. Observa que o anjo não entra na conversa. O Senhor não entra naquela conversa vitimista dele, de falar de passado, quando Deus está falando de futuro. Mas aí ele responde: como posso libertar, Senhor? Se o meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E Deus disse: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. O seu problema é que Deus está insistindo em falar do futuro e você insiste em falar do passado. E aí você fala assim: mas sabe o que acontece? É porque Deus não me responde mais. Não é que Deus te responde, Ele se recusa a conversar aquilo que você quer conversar, porque você não se cansa de falar do passado. E Deus está mostrando para você um futuro. Qual que é o futuro? Cheio de esperança. Por quê? Porque Ele já venceu as minhas e as suas dores. Ele já venceu. Mas o que a gente insiste em falar em passado? É porque meu pai me abandonou. Porque minha mãe me feriu. Porque aquele professor disse tal coisa. Porque se não fosse o governo, a minha empresa não tinha quebrado. E Deus está falando com você, está apontando um futuro, está mostrando algo poderoso para você lá na frente. Você insiste em falar do passado. Deus não tem compromisso com o seu vitimismo. Hoje é uma boa noite para você se colocar de pé, porque Ele está apontando o seu futuro. Foi C.S. Lewis que disse: a fé verdadeira não é negar a fraqueza, mas recusar-se a fazer da fraqueza um lugar permanente. Eu preciso dizer para você que aos 45 do segundo tempo, o céu virou o jogo. Porque você sabe, Jesus nasceu. Filho, se você quiser dar mais R$3 aí de som, pode dar. Prendi. Tem alguma coisa acontecendo com o meu retorno aqui que não tem teclado e que minha voz lá vai sumindo. Pode aumentar aí, sem dó esse teclado. Pode chegar, chega. A atmosfera está baixa. Aos 45 do segundo tempo, o céu virou o jogo. Eu me lembro que o ano era 2013, 48 minutos do segundo tempo, pênalti. Eu estava na minha casa vendo um jogo com os amigos. Graças a Deus, depois que eu converti, eu não vejo mais. Teve cruzeirense que não veio na igreja domingo passado. Coisa boa. Fiquei na satisfação, não pelo Cruzeiro, porque eu gosto dos meus amigos cruzeirenses. Mas eu estava na minha casa, junto com alguns amigos rodeados de cruzeirenses também, que naquele momento era Tijuana. Aos 48 do segundo tempo, pênalti para eles. Falei: meu Deus, acabou o sonho, já não vejo ganhar mesmo, agora não vai ver nunca mais. De repente, o goleiro pega o pênalti com o pé. E eles colocam até o nome dele de santo. São Vito do Horto. O time vibra, como se tivesse ganhado um campeonato. Eu acho que se não tivesse ganhado, teria ficado bom demais ali. E assim, quando nosso time está perdendo, a gente quer que ele vire o jogo. A gente celebra. A gente acha maravilhoso. Porque foi isso que aconteceu no primeiro dia da morte de Jesus. O inferno estava em festa. No segundo dia, já estavam fazendo planos para acabar com a raça humana. O inferno estava fazendo planos. Acabou, vencemos. Mas algo acontece no terceiro dia. Algo acontece no terceiro dia, quando alguém vai procurar Jesus no túmulo. E o túmulo estava vazio. O túmulo estava
O túmulo estava vazio. E o nosso coração? Cheio. Cheio, porque Jesus estava limitado, mas após a sua morte, a sua ressurreição, nós somos a casa de Deus, e o Espírito Santo agora habita em mim e em você. Aquilo que o diabo estava achando que estava tudo bem e que ele tinha conseguido, ele estava enganado, porque a morte fazia parte de mais um capítulo do plano perfeito de Deus. Alguma coisa deu errado. O time do reino dos céus, o time do reino de Deus, deu mais uma resposta para o inferno, e o final eu e você já sabemos. Qual é o resultado? V de vitória. V de vitória. Eu gosto da frase de Billy Graham: a esperança cristã não é o otimismo, é a certeza baseada em um túmulo vazio. Presta atenção, vou falar de novo. A esperança cristã não é o otimismo, não é sobre otimismo, não é sobre ficar falando, é sobre ter a certeza baseada que o túmulo está vazio. E o diabo diz: você não vai ficar livre dessa depressão. Você diz: o túmulo está vazio. O diabo quer dizer que em 2026 você não vai ficar livre da ansiedade. O túmulo está vazio. O diabo diz que não tem jeito para o seu filho. Você tem que lembrar ele que o túmulo está vazio. O diabo está dizendo que não tem jeito para o seu casamento. Você tem que lembrar que o túmulo está vazio. O diabo está armando o pior cenário para você nos próximos anos para os seus negócios. Lembre a ele que o túmulo está vazio. Pelo amor de Deus, tem alguém aqui hoje? Eu estou dizendo que não adianta o diabo tentar contra você. Jesus venceu o inferno e ele já te deu a vitória. Aprenda, a fé não muda o placar no fim do jogo. A fé muda a sua postura diante do jogo. Diz para alguém que está do seu lado: Feliz Natal. Mas quando eu digo Feliz Natal, eu tenho que crer com certeza que Ele vive dentro de mim e que eu não tenho que andar com uma postura batida, porque nele eu sou mais que vencedor. Jesus vive aqui dentro. Não, esse amém está muito fraco. Hoje de manhã a atmosfera estava melhor. Melhor isso aí, porque senão eu só vou pregar de manhã aqui na igreja. Ei, deixa eu dizer para você, você tem que ter a certeza e a convicção dentro de você, em uma postura poderosa, que Jesus já venceu as suas guerras e as suas batalhas. Agora, por que você está passando isso? Não sei. Deserto? Pastor, engraçado, no momento mais difícil da minha vida, meus amigos me abandonaram. Não, é Deus permitindo, porque deserto é você e ele. Não é sobre os seus amigos. Pare de acusar seus amigos, é sobre você. Não é sobre seus amigos, não. Engraçado, quando eu tinha dinheiro, estava todo mundo perto de mim. Agora que eu estou sem dinheiro, todo mundo sumiu. Não. É sobre você e Deus, deserto. Sabe qual que é o nosso problema? É que no deserto é lugar de milagre. Deserto é lugar de quê? Milagre. Deserto, o maná cai da onde? Do céu. No deserto a água sai da onde? Da rocha. E na terra prometida? Na terra prometida não tem maná do céu, não tem água da rocha, não tem favor de Deus, tem o quê? Esforço humano. 2026, sabe o que você precisa? Acreditar que Deus já fez de você mais que vencedor e ir para cima. O seu problema é que você quer vir no domingo para poder esperar uma resposta. Ai Deus, me dá uma palavra para poder avançar para 2026. Me dá uma palavra, a palavra já foi decretada. Então o que eu faço na igreja no domingo? Eu vou celebrar a comunhão com os meus irmãos, porque eu sei que Deus já me deu a vitória. Sabe o que é, pastor? É que eu não senti paz para começar esse negócio. E quem falou que eu sinto paz em tudo que eu vou fazer? Quer que eu te dou um exemplo do que eu não tive paz? Para casar. Não tive paz para casar. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser esse trem? Será que eu vou gostar dessa mulher para sempre? Ela falou, vai. Isso foi uma obrigação, Everson, eu entendi. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Porque é uma coisa nova. Deus está falando aí, né, meu filho? Estou sentindo. Será que eu vou conseguir? E eu percebi que Marina e eu fomos construindo juntos. E eu consegui, estou aqui. Ei, diga lá para quem disse que a gente não ia dar conta. Vê de vitória para nós. Eu consegui. E estou conseguindo. Se eu conseguir, você também consegue. Estou sentindo que a atmosfera aqui está maior do que aqui. Você está com energia boa hoje, Fernando? Fernando, senta lá.
Tô brincando, Fernando. Você acha que tudo que eu vou fazer... porque tem gente que fala assim, não sentir paz para começar isso. Que tipo de paz que você acha que é isso? Paz é colocar no neutro e deixar Deus te dar direção. Fala comigo, paz é colocar no neutro e deixar Deus te dar direção. E aí você vai na velocidade que Ele está te chamando, que Ele está te convidando, que Ele está te convocando. Não sentir paz para vir para esse lugar aqui? Você acha que eu tive paz? Não, estou indo numa paz, eu vim num medo. Mas eu vim com medo mesmo. Eu estou sentindo que Deus tem coisa boa para nós aí no futuro, hein? Estou sentindo, hein? Estou sentindo que Deus... eu estou sentindo. Pastor, não sei o que vai dar então. O futuro é assim, que coisa maravilhosa. E debaixo de uma palavra de Deus, Senhor, eu confio na Tua palavra. Eu não sei como vai ser o processo, eu sei que o Senhor está nele, então eu vou. Pastor, mas eu fui tão machucado, é que você não sabe então, você saiu mais forte, né? Saiu mais forte. Falaram de mim, pastor, tanto então, e você venceu. Lançaram tantas críticas sobre você, e você está aqui. Faz uma retrospectiva desse ano e perceba o quanto Deus foi bom com você. O próximo ano é um ano de determinação. Diabo, você não entra mais na minha cabeça. Diabo, você não mais acessa os meus pensamentos. Diabo, você não tem o poder financeiro sobre a minha vida, porque os meus negócios foi Deus que me deu. Você não tem poder sobre esse casamento. Você não tem poder no meu relacionamento. O ano que vem é o tempo de você intensificar o seu tempo com Deus. Tem gente que fala, eu preciso de dar um tempo das coisas da igreja. Você não experimenta dar um tempo no seu casamento. Experimenta para você ver como é que o diabo te racha no meio. Aí tem gente que fala assim, eu vou dar um tempo das minhas coisas na igreja. Dá um tempo da sua paternidade para você ver o que o diabo faz com seus filhos. Eu estou pensando em dar um tempo da igreja. Dá um tempo do trabalho para a gente se sustentar com cesta básica. O que você está fazendo hoje? Te dando uma injeção de ânimo. Para o seu 2026 ser poderoso, maravilhoso, glorioso. Eu estou vendo Deus mudando a sua narrativa e colocando uma história nova na sua boca. Você não vai ter mais discurso de vitimismo. Você não vai ter mais discurso daquelas dores do passado. Porque Deus te apresentou um futuro poderoso. E nele tem um V de vitória. Porque Jesus já venceu por você. Pastor, é que você não sabe o que eu já passei. É porque Deus já sabia que você ia passar por cima disso tudo. Ia atropelar isso que nem tsunami. Tem alguém comigo aqui? Esse lado de cá aqui não está não? Projete o próximo ano. Na certeza que Jesus nasceu. Ele morreu. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E se a sua vida está nele, você já é mais do que vencedor. Eu disse que se a sua vida está nele, você já é mais do que vencedor.